Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. João capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Nicodemos era um fariseu, era um dos líderes religiosos entre os judeus que viviam questionando Jesus. Mas Nicodemos reconhecia o poder de Deus em Jesus. Ele não o reconhecia como filho de Deus, mas sabia que Deus agia através de Jesus. Quantos ainda não reconheceram Jesus em sua vida? Quantos sabem que Deus existe, mas não reconhecem Jesus como seu filho? Muitas pessoas, mais até do que imaginamos, vocês sabiam disso? Muitos dizem amar a Deus, mas então se amam a Deus, por que não reconhecem Jesus? Por que não amam Jesus? Muitos religiosos, assim como os fariseus, acreditam que Jesus era apenas um profeta, um homem que pregou o evangelho e falava em nome de Deus. Os próprios judeus não reconhecem Jesus como filho de Deus. E o pior, Jesus apareceu onde e para quem? Jesus nasceu em Belém, região da Judéia, e apareceu justamente para os judeus que até hoje não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Eles acham que o Messias ainda virá. Nicodemos ainda falou: todos nós sabemos que Deus o enviou. Então, eles aceitavam que Jesus realmente foi enviado por Deus, mas não o aceitavam e nem o reconheciam como filho dele. Mas por que eles não reconheceram Jesus como filho de Deus? Porque os religiosos da época não eram realmente homens de Deus. Eles eram apenas religiosos. Eles eram homens obcecados pelas leis e pelas escrituras. Eles não buscavam a verdade. Para eles, o mais importante era a sua aparência de doutores e mestres da lei. Para eles, a Bíblia e as escrituras eram mais importantes do que Deus. Eles viram o próprio Deus na frente deles e não o reconheceram. Eles eram cegos espiritualmente falando assim. Jesus, mesmo sabendo de toda a hipocrisia deles, ainda tentava os ensinar. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus estava sempre falando a verdade, nunca saiu mentira de sua boca. E quando ele falou para Nicodemos que as pessoas teriam que nascer de novo, Nicodemos, como todo religioso, como todo fariseu, meio que debochou do que Jesus disse. João capítulo 3, versículo 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos foi sarcástico ao falar isso para Jesus. Mas ele era fariseu. Ele não era guiado por Deus nem pelo Espírito de Deus. Os fariseus eram guiados pelas Escrituras, mas da forma deles, seguindo tudo ao pé da letra. Jesus estava querendo dizer para eles que eles teriam que matar a velha criatura, recebendo ele como filho de Deus e o reconhecendo como filho do Altíssimo. Sabe quais são os maiores erros das pessoas, assim como dos fariseus? Primeiro, não conseguem ouvir a voz de Deus. Segundo, não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos salvar. E também não conseguem confiar. Sabem até que existe um Deus, mas não ao ponto de ter comunhão com Ele. E por último, mas a principal de todas, não acreditam na verdade.
Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Os fariseus não acreditavam em Jesus. E o pior é que Jesus andou com eles, se apresentou a eles. Atualmente as pessoas têm uma resistência enorme em acreditar que Jesus é mesmo Filho de Deus. Muitos estão sendo religiosos e estão enganando a si mesmos, assim como os fariseus. Por fora mostravam uma coisa, mas por dentro estão cheios de iniquidades. Coloque uma coisa no seu coração. Deus não enviou seu Filho amado Jesus à toa. Ele não fez isso para que as pessoas o desprezassem. Ele fez isso para que pudéssemos nascer de novo, assim como ele falou para Nicodemos. Se você quer ser um crente ou um cristão de verdade, receba Jesus em sua vida e se torne um filho dele. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que muitas pessoas agem ainda como os fariseus, sendo apenas religiosos, e ainda precisam nascer de novo, precisam ter comunhão contigo. Pai, o Senhor nasceu na região da Judéia, apareceu para os seus e eles não acreditaram em ti. Pelo contrário, te humilharam, escarneceram do Senhor e o crucificaram. Tudo porque os religiosos da época não estavam andando com Deus. Eles eram apenas homens que confiavam em olhar para as Escrituras, mas não olhavam para o verdadeiro Deus que estava na frente deles. Pai, abre os olhos das pessoas para que elas possam te enxergar, para que elas possam sair do engano. Não permita que elas terminem suas vidas como os fariseus, apenas religiosos. Que elas possam nascer de novo da água e do Espírito. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.